E eu me sinto honrado em poder participar aqui desse projeto da família, né? Falar para casais é uma bênção. Eu ministro para casais já há mais de 10 anos. Trabalho nessa área já há muito tempo. O primeiro ministério que nós inserimos na igreja que eu pastoreio foi o Ministério de Casais. E Deus tem feito coisas maravilhosas. Tenho certeza que não será diferente aqui também essa noite. Deus tem algo especial para o seu lar, para o seu casamento, para a sua família aqui neste lugar. Amém? Como base, é lógico, nós vamos usar a preciosa e poderosa palavra de Deus. E o texto que eu quero ler com os amados, vocês podem permanecer sentados, está no livro do Evangelho de João, capítulo 2. Evangelho de João, capítulo de número 2. Eu quero fazer menção dos versos 1 até o verso de número 3, versículo de número 3, aliás. Toda honra, glória, louvor e adoração para sempre a Jesus. João 2, versículos 1 ao 3. Você pode acompanhar comigo a versão que tenho em mãos. Está escrito assim: e ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, e faltando o quê? E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Não tem vinho. Tem vinho no seu casamento ainda aí? Hã? Você não está mentindo dentro da igreja não, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Certeza, né? Que tem vinho aí, porque vinho é símbolo de alegria. E me foi passada aqui uma temática para abordar com os irmãos sobre o casamento feliz, não é isso? Eu quero aqui, antes de iniciar, tributar a Deus louvores, porque Ele é a causa de estarmos aqui essa noite. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele todo o louvor. Minha gratidão a Deus pela vida do meu amigo, pastor Mazinho. Pastor Vilmar, nós chamamos logo de Mazinho, todo mundo. Isso é o Fernando que fez isso comigo. É o Mazinho, rapaz. Chama logo de Mazinho. Então, sucesso total, né? Deus abençoe o pastor Vilmar, pastor Mazinho. Deus abençoe a coordenação aqui do evento de famílias, a irmã Luciene, é isso mesmo? Pronto, e o seu indigno esposo. Deus abençoe os amados. Eu quero aqui justificar a ausência da minha esposa. Ela sempre me acompanha nas ministrações que fazemos para casais. Mas, infelizmente, ela não pôde vir comigo nessa noite. Deus seja glorificado pela vida dos que aqui puderam chegar. E eu quero, antes de falar, trazer uma informação para você. Deus te trouxe para o lugar certo hoje. Você recebe isso? Para quê, pastor? Para melhorar o seu casamento. Se está bom, vai ficar melhor. Se está precisando de algum ajuste, vai ser ajustado aqui hoje pela palavra de Deus. Eu quero dizer aos amados que não existe nada novo nesse campo a ser dito. Você vai encontrar palestrantes com diversas ações, tipos de ministrações, mas não há nada novo a ser dito no campo do matrimônio. Tanto é que há uma resistência em muitos crentes em participar de um evento tão rico como esse. Eu vou lá para quê? Eu já sei de tudo. Só sabe de tudo, mas não consegue praticar em casa, né, gente? Essa é que é a realidade. Diz que sabe tudo, mas não coloca em prática. Há uma resistência em estar aqui. E, portanto, ouvir essa queixa, um dia eu perguntei a Deus, por que o povo fica tanto se queixando disso, que já sabe tudo? Para que mais uma palestra para casais? Para que mais uma abordagem sobre o assunto? Aí Deus falou algo muito forte no meu coração. Nós sabemos, mas temos dificuldade de praticar. Nós temos crise de amnésia. Então Deus traz a gente num evento como esse para rememorar, para recobrar aquilo que você já sabe. Para esfregar na cara da gente, dizendo, olha, você sabe que tem que fazer isso, mas não está fazendo. Então esse momento é justamente para Deus puxar a nossa orelha, ajustar, colocar a gente na linha,
que leva a bênção, a vitória. Então, glorifica a Deus por você estar aqui hoje com seu cônjuge, ouvindo a palavra de Deus. Amém? Rir aqui hoje é muito fácil. Se eu contar alguma coisa hilária, você vai dar risada, eu sei disso. Se você participar de um evento onde tem alguém que é especialista em te fazer rir, e a gente tem muito disso, mas está faltando é confronto. Está faltando é palavra de confronto, porque não adianta nada a gente dar risada aqui e chega em casa está azedo, não é? Você só ri aqui dos gracejos, das piadas, das brincadeiras, mas em casa está ácido, o campo está difícil. Então é melhor a gente rir aqui e rir em casa também, né? Que essa alegria que está aqui possa estar na sua casa também. Meus amados, devido à temática que me foi dada essa noite, casamento feliz, eu quero trabalhar isso com vocês. Ainda existe? É uma pergunta a ser respondida. Será que ainda existe um casamento feliz? Para mim tratar do assunto, eu preciso falar do oposto. Para mim falar de felicidade no casamento, eu preciso antes tratar de um casamento que não tem essa felicidade. E se nós juntos aqui fôssemos abordar, cada um pudesse incrementar um item a essa lista, nós teríamos uma lista muito extensa essa noite, sobre coisas que fazem com que o casamento não seja feliz. Nós poderíamos fazer uma lista enorme. Pastor, o que deixa o casamento triste, sem alegria? Ele tem uma ideia. O outro, a mesma forma. A lista fica imensa. Mas não tem como iniciar isso sem dizer uma verdade absoluta. Um casamento que não tem felicidade é um casamento de aparência, onde Deus não está presente nele. Porque isso é um fato. Se Deus não estiver no seu casamento, você está vivendo uma fraude. Você está vivendo um estelionato social. Aqui dentro todo mundo fica bonitinho. Você já viu que nos ambientes sociais a gente chega de mão dada. A gente é até dócil para falar. Meu querido, minha querida, não é isso? As pessoas perto umas das outras, elas são um poço de gentileza, né? As pessoas têm isso. O ser humano, ele não gosta de expor as suas vergonhas. Na verdade, eu nunca encontrei ninguém que tem prazer de dizer, olha, eu sou rude, eu sou grosseiro, eu sou mal educado. Que nada. As pessoas, quando estão em sociedade, elas transmitem a mensagem que elas querem passar. E a igreja é um campo fértil de hipocrisia. Aqui todo mundo entra aparecendo muito bem, glória a Deus e aleluia. Fala até em línguas estranhas, mas em casa fala é palavrão para o outro. Sabe, é um poço de hipocrisia. E a gente precisa tratar isso alfinetando as feridas, mexendo lá onde deve ser mexido. Porque tem gente que não gosta de ser confrontado, porque essas coisas nos deixam desconfortáveis. Nós não gostamos de ouvir verdades, mas na casa de Deus, um casamento cristão, um casamento que busca ter a felicidade, ele precisa ser colocado no prumo da palavra de Deus, no modelo que Deus quer que seja. Então, um casamento de aparência, onde Deus não está presente, é o topo da lista para um casamento que não tem felicidade. Quando eu digo de um casamento não ter Deus, eu não estou falando da retórica, da verbalização, até porque o ímpio, o espírita, o macumbeiro, todo mundo diz, Deus está no meu casamento, não é isso? Todo mundo traz para si que Deus está com ele. Mas quando eu digo de Deus estar no casamento, a minha vida deve ser coerente com aquilo que eu professo, com aquilo que eu digo. Como é que eu digo que Deus está no meu casamento e eu sou mal educado com a minha metade? Como é que Deus está no meu casamento e eu sou alguém irritante, perturbador, difícil de lidar? Isso é hipocrisia. Não tem como Deus habitar num ambiente onde alguém faz algo que é oposto a Ele. Se Deus está no seu casamento, você precisa viver isso na prática e não na teoria. Eu sou pastor de igreja, eu lido com isso o dia todo. Pra você ter uma ideia, nós sepultamos uma irmã no ano passado e ela confidenciou a mim, uma senhora de mais de 80 anos de idade, com alegria me disse, pastor,
eu louvo a Deus que o meu marido já foi embora. Eu digo, misericórdia, mano. Mas o que foi? Eu sou pastor nessa congregação há 4 anos. Então não conhecia a história dos irmãos de longo tempo atrás. E ela me relatou dizendo, pastor, meu marido era visto pela igreja como um santo, um homem de Deus, o porteiro ideal, mas era um monstro dentro de casa comigo. Era um homem que falava em línguas estranhas lá na igreja, e os irmãos disseram, nossa, que irmão cheio do poder de Deus, mas era bruto, era horroroso, uma pessoa horrível, que não tinha nada de Deus na sua vida. Eu louvei a Deus quando Deus o tirou da minha vida. Ela estava cantando, livre estou, pela graça de Jesus, livre estou, foi fiel até o fim, venceu, não abandonou, não largou o seu esposo, mas sofria, e os irmãos nem tinham noção, porque era uma farsa. Deus não estava naquela situação, porque quando Deus reina dentro de um casamento, o ambiente é um ambiente agradável. Tem problema? Claro. Se não tiver problema, você não é humano. Mas quando tem Deus, o ambiente é de pedidos de perdão, é de arrependimento, o ambiente é agradável, Deus é glorificado. Se alguém ofende o outro, pede perdão logo em seguida, não é isso? Porque Deus está lá. Então não tem como a gente dizer uma coisa e viver outra. Então isso é algo que não coaduna, que não bate com um casamento feliz. Pastor, e um casamento sem a presença de Deus pode ser comparado com um Wi-Fi sem sinal. Já viu como é que funciona um Wi-Fi sem sinal? Você olha, até parece que está funcionando, né? Só porque na verdade não funciona direito. Está ali o sinalzinho, mas não está funcionando, não está conectado. É assim um casamento sem Deus, não tem conexão, a coisa não funciona. Pastor, o que não é um casamento feliz? Um ambiente de intrigas, de egolatria. Você já viu que o ser humano gosta de cultuar o ego? Primeiro eu, depois eu, segundo eu e depois eu. É o ambiente do ego. Alguém sempre coloca o ego, não é? E diz eu. E no casamento não existe eu. No casamento existe nós. Amém? No casamento não tem espaço mais para eu. Porque ambos tornaram uma só carne. Uma vez que você disse sim perante Deus e as testemunhas, você estava dizendo para você, para Deus e para todo mundo, a partir de agora, o que você sentir vai repercutir em mim. O que acontecer com você vai repercutir em mim. Então não tem mais eu, tem nós. Se um passa um problema, vai sobrar para o outro. Porque vocês são uma só carne. Então não há um ambiente para ter o ego cultuado. Não existe espaço para isso. Todos precisam compartilhar de algo que se sintam bem, que estejam agradáveis, os dois, num ambiente onde se dizem que é um casamento feliz. O que não é um casamento feliz? Um ambiente opressor. Tem ambientes de casais que o ambiente é de opressor. Tem pessoas que não apanham, mas ouvem palavras que ferem mais do que se fosse um tapa. Gente que magoa, magoa assim de graça. Está pronto para ser aquela pessoa ácida, desagradável. Eu lido muito com isso. Eu já vi coisas diante dos meus olhos que você fica sem ação. Sabe, a pessoa, ele acostuma tanto a destratar o outro, que faz isso de forma pública. E todo mundo percebe. Quando ele é deselegante, é mal educado, é grosseiro, seja lá qual for a parte dos cônjuges. Então não pode existir isso. Um casamento que não é feliz, ele é um ambiente opressor. E tem ambientes dessa opressão que fica até violento. Eu tenho um casal de amigos, que o meu amigo sofre muito. Por quê, pastor? Ele vai para o culto, e a esposa dele é tão assim, cheia de inseguranças, que passa uma irmã com a salva para colher a oferta, se ele virar o pescoço, ele toma um beliscão. Eu digo, misericórdia, meu filho, o que é isso aí? Sua esposa está dentro da igreja com esse comportamento, e são casados há muitos anos, mas é uma insegurança tão doentia, que se tornou um ambiente opressor, um ambiente horroroso. A pessoa não pode, tem que entrar no culto e ficar assim igual uma estátua, não pode se mover, porque você está olhando para alguém, você está olhando para a irmã que passou, você está olhando para isso, está olhando para aquilo. É um ambiente onde não há espaço para ter felicidade. É um casamento opressor.
Pastor, o que é mais um casamento que não é feliz? O casamento das ilusões. Infelizmente, hoje tem tanta gente iludida, né? E infelizmente as pessoas se prendem diante da TV, nas séries, sabe, nos filmes, nas novelas, e vivem uma ilusão. Os doramas chegaram agora, né? Aí parece que, nossa, lá em casa meu marido não é desse jeito. Quem devia ser, sim, um gentleman, né? Aquela coisa toda, aquela coisa da TV que encanta, vem de uma ilusão, sabe? Nossa, não parece nada, porque na TV tudo é perfeito, né? Tudo é projetado para criar uma ilusão, mas isso não é vida real, gente. A vida real é totalmente diferente. A vida real não tem nada a ver com a série, não tem nada a ver com a TV, não tem nada a ver com os filmes, embora retratem algo que possa parecer. Mas os romances são tão encantadores que você diz, onde é que tem um homem desse jeito? Onde é que tem uma mulher desse jeito? Com esse comportamento? Eu queria saber onde é que tem, não é? Porque não existe aquilo. A vida real não é feita de ilusão. A vida real não é feita disso. Então não viva de ilusões. Não viva de fantasias. Não viva de comparações. Que é uma das coisas mais terríveis para deixar o seu casamento infeliz. É achar que a grama do vizinho é mais verde que a sua. Aí você fica comparando, fica olhando para o lado, dizendo, olha, o fulano é diferente. Você viu como é que funciona lá? Não se compare com ninguém, até porque Deus nos fez tão distintos uns dos outros, tão diferentes uns dos outros. Você nunca vai encontrar ninguém igual a você. Você é único, único em todos os aspectos. Não tem coisas iguais para você dizer, nossa, devia ser assim, não. Não se compare com os outros. Quem fica se comparando vai ficar infeliz, frustrado, decepcionado. Todos nós temos doses de virtudes e de defeitos. Não há ninguém perfeito, ninguém que possa se vangloriar ou querer se sobressair ao outro. O que existe em nós, coisas que são necessárias a serem tratadas, e isso só Deus pode tratar se nós quisermos. Na verdade, a gente passa a vida toda querendo mudar o próximo. Já prestou atenção? A gente fica querendo impregnar nele, colocar a nossa ideia no outro, quer mudar ele a todo custo. Você não consegue mudar nem você, quer mudar o próximo. Agora, você pode permitir que o Espírito Santo comece a mudança na sua vida. Porque é muito mais fácil culpar alguém do que assumir a culpa. Sim ou não? Não é mais fácil dizer o problema lá em casa é a mulher. O problema lá em casa é o marido. Isso é muito mais fácil de fazer do que dizer o problema lá sou eu. Ninguém gosta de assumir isso. A gente não dá a mão à palmatória. Nós cultuamos o ego, a razão. E tem gente brigando para estar certo. Já viu que tem pessoas que ficam de mal até semanas dizendo, não, eu estou certo. Enquanto não falar comigo, não pedir perdão, eu também não dou o braço a torcer. É melhor ser feliz do que ter razão. Tem gente brigando porque mudou um copo de lugar. Que a toalha ficou colocada num outro determinado lugar. Tem pessoas discutindo por coisas tão banais, coisas tão insignificantes. E digo aos senhores que não é só gente nova de casado. Pessoas que já eram para ter atingido a maturidade numa realidade. Ficaram maduros só na idade, mas continuam com atitudes de criança. Você encontra casais já avançados em idade de casamento, idade também, com atitude de gente nova. Isso precisa ser mudado. Isso precisa ser, eliminado das nossas vidas, porque Deus não quer que você viva infeliz no seu casamento. Deus quer que você tenha um casamento feliz de verdade. Se você e eu pudéssemos hoje responder de forma sincera aqui hoje, se Deus abrisse a nossa, assim, o que está no nosso coração, na pergunta que eu vou fazer agora, seu casamento é feliz? Se Deus abrisse de fato o que está aí dentro, qual seria a nossa reação? A gente ia disputar quem ia sair daqui correndo primeiro com vergonha? Ou a gente ia dizer, glória a Deus, que eu estou lutando para o meu casamento ser um casamento feliz? Não é verdade? Nós vamos pensar sobre isso. E Deus nos trouxe aqui para nos dizer que o casamento feliz, ele existe sim. É possível ter um casamento feliz. Como é que a gente vai fazer isso? Entendendo o simples, a coisa mais simples. Quem criou o casamento? Quem?
Deus, porque nós não faríamos tal coisa. Jamais nós criaríamos algo que nos colocaria regra. O ser humano jamais inventaria algo que lhe desfavorecesse. Porque querendo ou não, depois que você se casou, você teve que mudar muitas coisas para você viver bem. Sim ou não? Amigos tiveram que ser eliminados, né? Hábitos, coisas que você fazia. E aí tem gente que fica insistindo, fica brigando. Não vai para a pescaria, o homem doidinho para pescar. Se você for, toda vez é uma guerra. O outro quer ir sair com os amigos, não tem jeito mais, meu filho, você casou. Eu conheço um amigo que perdeu o casamento porque ele não quis mudar. Foi lutando 12, 13 anos, até que não deu mais. Porque ele queria continuar como se fosse um jovem. Solteiro, livre, leve e solto. Que podia sair e voltar quando bem quisesse. Mas o casamento coloca regra na gente. O casamento, ele acaba modificando muitas coisas em nós. Eu lembro de minha mãe falava comigo, meu filho, o que você não fez para mim, que às vezes a gente, quando é adolescente e vai virando jovem, a gente sempre fica com preguiça de ajudar a mãe, com uma falta de vergonha na cara de ajudar a mãe, não é? De lavar uma louça, de passar um pano, a mãezinha está tão cansada, a gente não quer fazer quando é jovem. Aí ela dizia, parece que não é praga de mãe não, irmão, foi uma profecia do céu mesmo. Ela diz, meu filho, que você não fez para mim, tu vai fazer para tua esposa. Aí lá de repente está lá o pastor Kleber, lavando louça, fazendo comida. Eu digo, meu Deus do céu, mamãe estava certa. Olha aí, mamãe, o que você arrumou para a minha vida? E aí não tem jeito de escapulir, porque não vou perder a mão não vai cair, né? Não custa nada ajudar ela. E aí, irmão, a gente que é homem precisa ser esperto, né? Você precisa gerar alguns créditos para depois, meu filho, senão vai fechar o parquinho para você e você vai ficar no sal. É melhor você ajudar, melhor você cooperar, você participar de tudo. Não tem problema nenhum, não. Aí tem homens que são extremamente cheios de preconceito. Homem não mexe com isso, homem não faz aquilo. Faz sim. Quando você ama, você está disposto a ajudar. Quando você ama de verdade, mesmo que você não saiba, você age naquilo que você consegue fazer. Você vai ter uma participação em tudo isso. Isso é necessário. Então o casamento, quem criou ele foi Deus. E o casamento feliz acontece porque quem o criou, criou também um manual. E se você quer ter um casamento feliz, siga o manual do casamento. Qual é o manual do casamento, gente? A Bíblia Sagrada. Porque nela está descrito com precisão o comportamento, a ação de cada cônjuge. Lá no manual do fabricante, ele diz, você homem vai exercer esse papel, você mulher vai fazer isso. Ele delimitou todas as coisas, das pequenas às grandes e importantes coisas. Tem pessoas, tem crentes que ficam ruborizados quando você começa a abordar assuntos sérios dentro do culto. Deus fez tão perfeito as coisas que ele tratou da sexualidade com detalhes. Ele escreveu um livro para falar como deve ser a vida amorosa de um casal, a vida social, a vida comportamental. Deus tratou de detalhes sobre isso. Então, funciona se nós colocarmos em prática. O problema é que tem gente querendo ser feliz no palpite dos outros. Tem gente querendo ser feliz inventando modinha. Tem gente querendo ser feliz do seu jeito e da sua maneira. Você pode conseguir êxito por um pequeno espaço de tempo, mas lá na frente as coisas vão desandar. Por exemplo, é tão natural que haja entre os casais mistérios, programas diferenciados. É natural que aconteça entre os casais, sabe, momentos de surpresa, que você prepara um ambiente diferenciado. Isso ajuda, mas não sustenta um casamento. Porque tem gente que fantasia tanto, inventa tantos aspectos de lugares e coisas, que acha que vai sustentar o casamento com isso. Não, isso faz parte, é bom, é agradável, mas não sustenta o seu casamento. O que vai deixar o seu casamento feliz é você seguir o manual que Deus criou. Deixa eu pincelar rapidamente. Primeiro, Deus confiou à mulher uma tarefa que quando você lê ela, parece que não tem lógica. Qual é a tarefa da mulher? Deus falou para ela, olha, a mulher sábia faz o quê? Edifica. O que é edificar, gente?
Edificar não é construir? Já imaginou a mulher com a picareta zona grande, traçando um traço de concreto? Tem mulher hoje valente que faz isso. Tem mulher hoje que as mulheres assumiram um espaço na sociedade que assusta. Porque os homens estão sendo atacados e estão ficando cada vez mais bananas, a maioria. Não é? Não tem mulher aí que é piloto, mulher que dirige caminhão, mulher que é pedreiro, e elas botam para derreter mesmo, porque uma mulher, irmão, quando quer fazer uma coisa, ninguém tira da mão dela, ela é terrível. Deus deu um negócio para vocês, mulheres, que vocês, quando quer fazer um negócio, vocês são capazes. Vocês podem. Porque Deus falou o quê? A mulher sábia edifica. É construir, é uma construção. Isso deveria ser dado a homens, porque é um trabalho pesado. Então a mulher ganhou de Deus uma situação que ela vai ter que fazer no seu casamento, na sua vida, de ser aquela que constrói, que edifica. Porque isso é algo extraordinário. Você fica sem entender Deus, mas como é que o senhor faz umas coisas dessas? Irmão, porque mulher é capaz de trabalhar fora, trabalha em casa, ela lava, passa, cozinha, ela faz de tudo e ainda consegue aguentar os homens terríveis, né? Mulher, ela consegue fazer 2, 3 coisas ao mesmo tempo. Ela está cozinhando, está passando, está limpando não sei o quê. E, meu Jesus, o homem é uma coisa só de cada vez, e olha lá. Mas as mulheres são desbravadoras. Mas e o homem, pastor? O que Deus deu para o homem? Vocês pensou que nós ia ficar na vida boa? Não, é pior ainda. Deus olhou para o homem e diz: vós, maridos, amai as vossas esposas como Cristo amou a sua igreja. Como que é que Cristo amou a sua igreja? Morrendo por ela. Você está disposto a morrer por ela, irmão? Misericórdia, tem Jesus tem misericórdia de mim. Mas é isso. É um amor sacrificial. É um amor que se sacrifica. É um amor que tem como Cristo. Tanto é que o casamento é uma coisa tão tremenda que existe uma comparação. Paulo trata de um assunto de Cristo e da igreja como um casamento. Ele se assemelha a isso, de tão profundo é o casamento. Você, homem, tem que ter um amor sacrificial pela sua esposa. A mulher é aquela que edifica. Quando a mulher diz assim, olha, que a mulher deve ser submissa ao marido, aí tem mulher que não consegue entender isso dentro da ótica cristã. Acha que submissão é estar debaixo do pé, é estar inferiorizada. Tem mulher que acha que submissão, ela não ter voz, ela não poder agir, não é nada disso. Quando a Bíblia fala de submissão, fala de algo espiritual. É uma mulher que se submete ao seu marido, entendendo que Cristo colocou como cabeça do lar, mas o cabeça não decide sem antes conversar, porque o oxigênio do casamento é a comunicação. Então o cabeça não decide sem conversar com a esposa. Os dois estão acordados em buscar o que é de melhor para ter um casamento feliz. Há uma concordância. Esse é o modelo de Deus. Essa submissão é: eu estou contigo, meu amor. A palavra final é sua. Você decidiu, mas nós decidimos juntos. Nós tratamos do assunto junto. Não há espaço para o eu. Os dois sentam, conversam, tratam do assunto, levam a Deus, e o seu casamento é poupado de aborrecimentos. E o seu casamento é abençoado, porque você segue o manual de Deus. E é isso que Deus quer para a gente. Mas quando cada um cair para um lado, quando cada um quer puxar para um lado, as coisas não vão dar certo. Vai ter atrito, vai ter confusão, vai ter encrenca. E como é que a gente vai ter um casamento feliz? Uma construção diária. Que a gente usa só 2, vou colocar só 2 elementos, porque não tem como a gente abordar tudo. Investimento e renúncia. Como é que anda o seu nível de investimento no seu casamento? Você está investindo no seu casamento? Deixa eu tomar um exemplo bem simples. Você ainda consegue sair com a sua esposa na data de casamento? Quem é que sai, faz uma programação? Olha, hoje nós estamos comemorando o nosso aniversário de casamento. Eu vou fazer 24 anos de casado, para a glória de Deus. E tenho sido muito abençoado. E eu fiz um trato com a minha esposa. Minha filha, todo ano nós vamos comemorar. Nem que seja no pit dog, nós dois vai junto comer um cachorro quente. Mas que nós vai. E desde então a gente sai. Mas tem casal que um ou outro diz assim, para que isso? Para que gastar? Tem maridos que nunca levou a sua esposa para comer uma pizza, só os dois. Vamos comer fora.
Ah, vamos montar a mesa lá fora, a gente come lá fora. Sabe, aquela coisa mais sem graça. Não tem coragem de investir. Isso é investimento. Tem pessoas que acham que é gasto. Não é gasto, é investimento. Tirar um tempo de qualidade só para os dois. Sentar no ambiente, comer em paz, conversar. Tem uns que não conseguem fazer isso, quer levar uma trinca com ele ainda, vai chamando fulano, Beltrano. Meu filho, é o seu aniversário de casamento. Tenha paciência, você precisa investir no seu casamento. Isso é apenas uma pontinha do iceberg. Que investimento você tem dezena, o leque é enorme. Mas eu estou falando de algo simples. Eu conheço pessoas e elas me procuram e confidenciam comigo, porque eu trabalho com gente, eu gosto de gente. E cai coisa na minha mão que eu nem queria ouvir. As pessoas sentem confiança e começam a dizer. Tem maridos que não conseguem dar um abraço na sua esposa e dizer que ama. Olha que investimento mais simples do mundo. Eu já ouvi irmã dizer, pastor, tudo que eu queria era só que meu marido me desse um abraço verdadeiro e me falasse que me ama. Aí tem aqueles homens grossos, para que eu dizer isso, pastor? Ela já sabe que eu amo. Está entendendo? Não tem coragem de dizer que ama. Ou vice-versa, isso é um investimento. Não consegue tecer um elogio. É só crítica, é só pancada. Não sabe agradecer. Obrigado por você ter paciência comigo, porque toda vez que faz a comida eu reclamo. Obrigado por você ter tanta paciência comigo. Porque tem gente que nunca está feliz, parece que ele é um poço de azedume, de amargor, não é? Tudo para ele não está bom. Não consegue investir nada. Não consegue dizer, você está linda. Isso é investimento. Eu lembro que meu pai, minha mãe, eu perdi meu pai muito jovem. Eu perdi meu pai, eu tinha 18 anos. Eu completei 18 anos numa segunda. Meu pai morreu na segunda seguinte. Minha mãe ficou casada apenas 18 anos com ele. E meu paizinho, eu observava ele desde criança. E eu posso dizer que eu aprendi muito com ele. Uma pessoa muito simples lá do interior, vindo do interior. Uma cidade pequena que não tinha 6.000 habitantes. Meu pai, um homem humilde, trabalhador, muito pobre, mas cheio de Deus, cheio do Espírito Santo. E um homem que dedicou a sua curta vida a cuidar da esposa e da família. E eu ficava observando ele tinha umas atitudes com a minha mãe. Aí depois que a ficha caiu para mim, eu vim entender. Ele chegava nela assim, minha mãe estava lá, aquela afobada, preparando almoço, toda suada, lá na pia. Ele vinha por trás dela assim, devagarzinho, sorrateiro. Chegava por trás, dava um abraço nela. Para com isso, bem. Ela estava gostando, mas sabe aquele não? Para com isso, mas não para. Não para. É para não parar, né? Ele vinha, abraçava ela. Eu estou surrada. Aí passava um prazinho, ele voltava, dava uma conferida, dava uma pegadinha assim. Oh, e ela, para com isso, meu filho. E eu disse, mas que cabra invocado é esse, rapaz? Eu ficava olhando para aquilo, sabe? Aí a ficha não tinha caído, era novo ainda. Os anos se passaram de, rapaz, ele estava preparando o terreno para mais tarde. Olha aí, ó. Olha o matuto entrando em ação. Olha o matuto trabalhando, né? Então meu pai foi sempre aquele que, você está bonita. E ela ficava corada de vergonha. Tanto é que minha mãezinha nunca quis se casar. Mesmo eu e meu irmão dizendo a ela assim, mamãe, se aparecer um homem de Deus, só tem toda a liberdade da senhora se casar. Minha mãe vai completar 71 anos agora, esse mês. E ela ficou viúva bem novinha, com 30 e poucos anos. 40 anos ela ia fazer. Nunca quis se casar, porque foi extremamente bem casada, bem amada, bem cortejada, bem desejada pelo meu pai. Eu aprendi isso com ele. Então, investimento traz felicidade para o seu casamento. Sabe aí, pastor, a gente não pode ficar assim não. Dá um beijo, fala que está lindo, invista no seu casamento. Investimento e renúncia. Tem coisa que a gente tem que abrir mão. Tem coisa que eu não gosto, mas eu abro mão porque eu amo a minha esposa. Tem coisa que ela não gosta, mas ela abre mão porque ela gosta de mim e me quer ver feliz. Então, casamento feliz exige da gente investimento e renúncia. Faça isso enquanto você puder. Porque senão, o que você mais vê no velório, você pode observar gente tomada de remorso. Já prestou atenção? Aí abre o bocão e diz, por que eu não disse que amava? Por que eu não falei que era tão importante para mim? Aquilo é remorso, não é arrependimento. Porque já foi a oportunidade. É melhor você dizer que ama hoje. É melhor você dizer que gosta, que tem prazer, que você está feliz ao lado dessa pessoa.
Comece a mudar os seus hábitos. Você crê em Deus, você é servo de Deus, você é uma serva de Deus. Não é coerente a gente ficar distante um do outro. Invista no seu casamento. Isso aqui é investimento. Ó. Tem gente que fica em casa lá, não vou lá não, ouvir coisa de casal, nós já sabe tudo. Mas pode observar, está azedo, não fala às vezes que a esposa está bonita, mas na rua está com os olhos carnudos olhando as éguas de Faraó passar pela frente. Né? É desse jeito. Às vezes não fala, mas pega o celular, meu irmão, e está lá pervertido, homem e mulher. A gente tem que falar as verdades. A gente não pode tapar o sol com a peneira, não. Não é porque é crente que não vai, não. É assim que funciona. Aí não diz, não tem que dizer, nossa, você está maravilhosa. Não fala para a esposa, não fala para o marido, vice-versa, mas lá fora está falando para alguém. Está ouvindo alguém falar. Isso precisa ser modificado. E a igreja precisa tratar disso. É muito melhor nós tratarmos desses assuntos aqui, pastor Mazinho, do que receber um casal no gabinete para tratar de um escândalo. Não é melhor a gente falar aqui? E aqui quem servir a carapuça vai amarrando caladinho aí, não precisa nem se manifestar. O peça foi para mim. Geralmente nas palestras tem alguém cutucando, tá vendo? Tem uns que assim, tá vendo? É para você essa daí. Fica se entregando, tem uns que faz isso, não faz? Mas qualquer coisa, amarra a carapuça caladinho, vai aprendendo, vai dando glória a Deus e vai ficando uma bênção o seu casamento. Porque casamento não é um palco da fantasia, não. Casamento é um desafio diário. Casamento não é para menino, casamento é para homem. É para gente valente, é para gente aguerrida. Casamento não é experimento para ver se vai dar certo, se não der eu mudo e começa outro. Não, casamento é coisa séria. Casamento é mandamento de Deus, é bênção do céu, é desafio, sabe? É você suportar as dificuldades. Sabe o que é casamento feliz? É proximidade. A gente está próximo. Não se distancie, não se isole do seu cônjuge. Não faça isso. Eu adquiri um hábito com a minha esposa e a gente colocou isso na nossa vida como nosso lema. Porque devido às viagens, hoje eu parei, viajo bem pouco. Mas eu já fiquei 50 dias fora de casa, pregando evangelho, em turnês fora do país. Eu já fiquei muito tempo fora de casa, mas em acordo com ela. A gente nunca ouve essa coisa de estar desacordados. Ela se tornava pai e mãe, mas nós criamos um lema, sempre perto, sempre junto, mesmo estando longe. Nunca deixei de falar com ela 2, 3 vezes ao dia, estando viajando, porque casamento é proximidade. Você não pode perder esse vínculo. Você não pode deixar que o outro se distancie. Fala, fulano, você está tão distante de mim. Não, chega perto, cola nele, cola nela, senta para ver uma programação junto, chama para sair, não se distancie do seu cônjuge, não abra espaço para uma outra pessoa entrar e suprir aquele vazio, aquela lacuna que você está deixando em branco. E não tem idade não, viu gente? Não se engane não. Hoje a galera da melhor idade aí está dando, de 10-0 nos meninos. Tá, o negócio está estreito. O mundo está de cabeça para baixo. Então, cuide daquilo que Deus te deu. Ah, não, pastor, lá só está um velho acabado. Vai nessa não. Tem alguém de hoje nesse velho que você está pensando que está acabado. Ah, essa mulher aí, essa mulher agora já não é mais aquilo. Já, olha só, olha a barriguinha dele. Tem alguém que está gostando da barriguinha do seu marido. Quer passar a mão nela. Ô, mimoso, vem cá, deixa eu cuidar de você. É assim, meu filho. Não tem ninguém perdido não, tem não. Essa é uma realidade. Tem sempre alguém de olho naquilo que Deus te deu, viu? Cuide do que Deus te confiou. Então, casamento feliz é proximidade. Casamento feliz, sabe o que mais é? Conviver com boleto, com cheiro de cansaço, com exaustão. Porque isso é um casamento feliz. Os boletos chegam e você não pode fazer aquilo um negócio de guerra. O cheiro de cansaço, todo mundo chega cansado, não é? Não tem mais aquela fase do namoro. Porque quando namorava, você já prestou atenção como é que funcionava? Não passava nem vento no meio dos dois. Beijado, grudando. Agora no casamento feliz não tem mais beijo demorado, isso é raro. Mas tem beijo honesto e sincero. Não é isso? O casamento feliz é um casamento que você encara a vida real, como ela deve ser. Está exausto, não tem aquela libido que tinha antes, mas ela está escondida lá no meio do cansaço, está escondida lá no meio da exaustão, da labuta diária de cada um.
Sabe, porque essa é a realidade do casamento. Não é aquilo que a televisão mostra, os cinemas mostram, as séries mostram, aqueles corpos sarados, viris, que se entregam ao prazer de uma forma volumosa, né? As pessoas vivem naquela fantasia, achando que isso vai acontecer no seu casamento. Não. A gente precisa pensar, eu vou me casar com alguém que eu vou conseguir falar com ele o resto da minha vida, porque essa questão da paixão passa. Essa questão dessa virilidade passa. E você precisa gostar de alguém ao ponto de conversar com ele, de conversar com ela, de ter os dois pais, de ter alegria. Isso é um casamento feliz. Não é ilusório, é vida real. Deus nos chamou para encarar isso. Deus nos chamou para viver um casamento feliz com todos os obstáculos que a vida oferece. Não tem facilidade nem moleza para ninguém. Casamento feliz, irmão, o corpo às vezes quer fugir, porque não tem aquela mesma aptidão que tinha antes, não tem o mesmo romantismo da TV, das novelas, mas é real, porque casamento feliz é intimidade desenvolvida, é preciso desenvolver intimidade, um casal precisa ser totalmente íntimo um do outro, de não terem dificuldades de se comunicar e dizer, eu gosto ou não gosto, eu quero ou não quero. Tem pessoas com dificuldade de conversar. Tem gente permitindo o seu casamento virar um ambiente tão ruim, porque tem dificuldade de conversar. Não tem coragem de abrir o seu coração, e o diálogo é o oxigênio do seu casamento. Você precisa conversar com alguém. Eu converso com pessoas, eu dou mentoria a pessoas. Eu encontro coisas que vocês não acreditam, gente. Vocês não têm noção. Tem pessoas que nunca experimentou o prazer da sua intensidade. Não sabe nem o que é um orgasmo. Tu acredita isso? Tem. Pastor, o que é isso? Minha filha, pelo amor de Deus, você nunca ouviu falar? Não sabe o que é. E se eu falar em que é endorfina, então piorou. Aí acabou, não vai nem saber o que é isso. Porque acha que aí o casamento é infeliz, porque acha que a intimidade conjugal é só aquilo. Um homem que chega, procura ela, e ela vai e se entrega para o marido, e pronto, e ficou naquilo ali mesmo. Porque o homem não está preocupado em deixar sua esposa feliz, satisfeita, realizada, não cumpre o papel que a palavra de Deus ensina. Precisa ler Coríntios, né? A Coríntios está ensinando, você não é dono do seu corpo, nenhum nem o outro, e precisam se entregar um ao outro para a glória de Deus, porque o diabo não se tente. Aí tem uns que ficam só se escondendo. Eu estou de jejum, não toque em mim, é? E aí vem os que gostam de punir. Vou deixar ele agora de castigo 1 mês, porque ele não quis fazer o que eu queria. A esposa punitiva, maridos punitivos. É tanta coisa, meu irmão, para ser dita. São tantas verdades. E ainda se acha que tem os casais mais novos, eles acham que sabem de tudo, né? Eu fico numa dó de inocente, sabe de nada, rapaz. Porque ele tem de idade, o outro já tem de casamento, né? E não quer ouvir os ensinos, não quer ouvir os conselhos. Porque na vida tem 2 tipos de pessoa. Os que aprendem sozinho e os que aprendem com o erro dos outros. É melhor você aprender com o erro dos outros. Melhor você ficar atento, ser instruído, ser ensinado. E aprender para ter um casamento feliz. Amém? Falam glória aí, gente? Pronto. Ô, glória a Deus. Então desenvolva a intimidade. Porque casamento feliz, sabe o que é? Previsibilidade, é previsível, previsibilidade. Casamento é previsível, sim ou não? Quem aqui tem mais de 10 anos de casado já sabe justamente como é que é o comportamento um do outro, não é? Você fizer tal coisa, ela vai reagir assim, ele vai reagir assim. É previsível. Você já conhece as manias, você passa a conhecer, é previsível. Desde das coisas corriqueiras do dia a dia, ao momento de intimidade. É previsível, casamento é previsibilidade. Mas você deve se sentir bem lidando com isso. E compete a cada um de nós colocar um fogo nesse negócio, apimentar esse negócio, não é? Corresponder ao outro em amor, em respeito, em sabedoria, como Deus nos ensina. Porque casamento feliz é previsibilidade. A ficha já caiu por aí, gente? Porque se a ficha caiu, você pode glorificar a Deus, sabe por quê? Porque tem gente que ainda está sonhando.
está vivendo um conto de fadas, achando que o casamento é mil maravilhas. Não. Paulo diz do casamento o quê? É um grande mistério. É uma das coisas mais complexas da vida. Eu vou te dar uma informação poderosa que você nunca pensou. Você está vivendo um grande milagre e não sabia. É, pastor? É. Duas pessoas diferentes, família diferente, com ideia totalmente diferente, morando debaixo do mesmo teto. Se isso não for milagre, eu não sei mais o que é não, filho. Tu está vivendo milagre há muito tempo, não é isso? São duas pessoas diferentes, de família diferente, com gostos diferentes. Tem alguma coisa que parece, mas cada um tem um jeito de ser. Isso é o mais puro milagre que você está vivendo. Eu estou nisso aí há 24 anos e estou feliz, viu, irmão? Estou feliz e eu fico só dizendo assim, ela fica só marcando o pastor e eu fico marcando ela. Um dia eu ainda vou sair com você nesse lugar. Manda lá nos stories do Instagram. É um lugar bonito para a gente sair, né? Eu digo, vamos sim, em nome de Jesus. O ano passado, Deus me deu a coragem, a ousadia de fazer um investimento daqueles assim que você não pode. Mas você faz porque você ama. Eu viajo já há muitos anos e prego fora do país há muitos anos. Mas ela nunca pôde sair comigo, porque é muito caro. Eu não tenho dinheiro, eu dependo 100% daquilo que Deus põe na minha vida. Se eu como, Ele que põe na minha casa, se eu visto, Ele põe na minha casa. Eu decidi viver para Deus, sem extorquir a noiva de Cristo. Eu decidi seguir o caminho da palavra, sem ser um pilantra de altar. Então não tem facilidade para quem escolhe esse tipo de vida. Não tem, é pancadaria do céu constante. Tem 27 anos que eu prego. Quando eu casei com ela, eu já pregava. Tem 27 anos que eu faço a obra de Deus. Aí o ano passado, Deus inflamou meu coração. Quando chegou lá para o mês de junho, Deus falou, tu não marca nada em agosto, porque eu tenho um negócio diferente. Aí o povo me ligava para os congressos e digo, não estou marcando nada. Estou esperando a confirmação para fora do país. E eu não tinha ideia para ir para lugar nenhum, não tinha nada. Deus inflamou meu coração. E aí eu entrei no negócio da Decolar. Já viu lá que tem na plataforma da Decolar, tem um negócio chamado Coin, que eles financiam a sua passagem. Te cobram um juro, arranca um pouquinho do seu rim, mas você pode dividir em trocentas vezes e dá certo. Se você nunca tentou, vai lá. Vale a pena o investimento. E eu falei, se for de Deus, eu entrei no computador, sentei assim, fiz uma programação, Deus abriu uma lacuna, digo, vou levar ela para fora comigo. Aí eu fiz uma rota, digo, vou para Portugal, vou para a França e vou para a Inglaterra. Pronto, vai dar certo. Aí liguei para uns amigos, foi o primeiro teste. Vou ligar para um pastor amigo meu. Se ele falar que pode vir, que vai dar certo eu pregar lá, aí é de Deus. Eu liguei, rapaz, pode vir. Só que um final de semana só não dá não. Tu tem que ficar uma semana inteira aqui, 2 domingos. E eu vou arrumar até o lugar de você ficar. Eu digo, opa, Deus está nesse negócio. Já topei na hora. Aí falei, o segundo passo agora é comprar passagem. Eu não tenho cartão para gastar 14 mil reais, meu filho. Então, tem que ser Jesus purinho. Aí entrei lá, descobri esse negócio do coin, digo, se for de Deus, vou comprar o trecho, e quando dar o enter aqui, vai funcionar. Aí pronto, nunca tinha comprado esse negócio, entrei lá, digitei, eu vou para tal lugar, saio em tal lugar, bati o enter, aí passo assim, processando, quando eu vi, sua data de viagem está marcada, digo, Jesus Cristo, acabei de fazer uma dívida de 1.000 e tantos reais por mês agora, meu Pai Celeste. Aí entrei na cozinha, até pálido, falei, minha filha, tu vai viajar para a Europa. Para de brincadeira, rapaz. Que conversa é essa? É verdade. Você vai viajar. Não acredito nisso. Estou falando para você. Tu vai viajar dia tal. Aí a ficha foi caindo. Eu não acredito. É mesmo? É. E aí, não é que nós fomos, irmão? Deus preparou. Estou quase acabando de pagar a dívida já, tá vendo? Eu fiz o investimento. Jesus está dando graça. E eu pago. Toda vez que chega, eu pago com alegria. Pai, isso aqui foi o dia que eu levei ela para ganhar aquele sorriso que não tem preço. Aí cheguei bem na beira assim, bem embaixo da Torre Eiffel, botei o celular assim, agora vou te beijar, minha filha, olha aqui, que coisa linda, olhando para essa torre aqui, opa, aleluia. Então, colecionando momentos, isso é investimento, né? Você podia ir, pastor? Não, mas se você não fazer uma loucura dessa, tu nunca vai fazer, meu filho, vai ficar no mesmo lugar a vida toda. Invista no seu casamento. Deus quer você feliz. O sorriso daquele não tem preço, irmão. Não tem preço. Aí levei ela lá para Londres. Nós estamos lá debaixo do Big Ben. Ela, meu Deus, eu estou aqui mesmo. Aí depois fica vendo o filme e diz, nossa, nós passamos ali. Eu digo, é verdade, ó. Nós fomos lá, tá vendo? O que Jesus faz? E eu digo, minha filha, é uma maravilha, você está comigo. É minha veterana, caminha comigo. Uma mulher de Deus. Então eu preciso investir nela. Né? E isso é glorioso. E eu quero profetizar na sua vida.
Deus vai abençoar o seu casamento de tal forma, de tal maneira que vocês dois vão fazer coisa que vocês nunca fizeram ainda. Você vai sair com a sua esposa, vai. Você vai vestir. Você vai botar lenha nesse marido seu aí, para vocês dois fazer algo diferente. Mas faça alguma coisa, seja feliz, em nome de Jesus. Amém? Então a ficha caiu para você, a realidade do casamento feliz é essa. Tem gente que chegou aqui e está pensando, não, pastor, você não sabe da realidade. O amor acabou entre nós. Sabe, pastor, não tem mais aquela paixão. Não tem mais, pastor. Eu olho para ele. Eu fico assim, misericórdia, está parecendo o príncipe virou um sapo, Jesus, olha aí. Tem gente que fica olhando para o outro, sabe, desencantado, o amor acabou, eu não sinto mais aquela coisa, pastor. Eu olho para ele, ela diz, eu olho para ela, não sinto mais nada. Meu filho, isso é pura ilusão que o diabo enfiou na tua cabeça. Não acabou o amor coisa nenhuma, o que acabou foi a ilusão que você vivia, que o casamento ia ser um mar de rosa. O que acabou na sua vida foi a ilusão de uma vida facilitada que a TV vende pra gente. Acabou coisa nenhuma, existe amor aí dentro desse seu coração, existe paixão aí dentro desse coração, porque é muito mais fácil, é claro, você sentir aquele frio na barriga, quando você vê alguém lá fora, não é? Você olha, chega de tremer, diz, nossa, ele chegou. Ai, que cheiroso, meu Deus. Fica lá. É muito mais fácil sentir isso por alguém do que alguém que você convive com ele todo dia. É óbvio que é mais fácil você olhar para alguém e ficar todo oriçado do que com alguém que você convive há tantos anos. Não é? É óbvio que isso é, mas é uma ilusão que o vendedor de ilusões vende para a gente. O diabo vende essas mentiras. Mas Deus te trouxe aqui para te dizer hoje que o seu casamento pode ser muito mais feliz do que já tem sido. Pastor, como é que a gente faz isso? Eu estou olhando para o relógio, que ele é meu inimigo, gente. E eu gosto mais de falar. E é só até 9, né? Então pronto, só tem 15 minutos. Eu tenho palavra aqui para mais de hora para vocês. Como é que a gente faz então? Convide Jesus para o seu casamento. Não estou falando de retórica. Eu estou falando de você ter Jesus no seu casamento. O texto que lemos, o primeiro milagre que Jesus fez na vida foi onde? Uma festa de casamento. O primeiro milagre do seu ministério. É preciso convidar Jesus para o casamento. Porque se Jesus estiver no seu casamento, você vai ter um outro comportamento. Você vai agir de forma diferente. Quando Jesus está no casamento, você pode colocar em prática o Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. É Ele que faz as coisas ficar boas. É Jesus que dá graça ao casamento da gente. É a presença de Jesus que faz a gente suportar um ao outro. Porque a Bíblia diz isso, suportando-vos uns aos outros em amor. Eu tenho um tio, e eu sou mineiro. E o mineiro é muito parecido com o goiano. E ele é muito engraçado. Ele é casado há mais de 40 anos, casou novinho com 18 anos. E eu perguntei, tio, qual é o segredo? Eu gosto de pegar, o meu laboratório, eu vi gente que casado há muito tempo, conversar com pessoas de todos os lugares. Ele diz, vou te contar o segredo. Aqui funciona assim, meu filho. Até meio-dia, eu tolero ela. De meio-dia para tarde, ela me tolera. Então nós estamos juntos há mais de 40 anos, está dando certo. Tudo está funcionando, está vendo? Os dois chegaram numa combina. Até meio-dia, um tolera o outro, meio-dia para tarde, o outro assume essa posição. É porque Jesus está lá dentro e dá graça para a gente suportar essa dificuldade. Como é que eu vou ter um casamento feliz? É Jesus estando no meu casamento. Eu vou lidar com as dificuldades, porque casamento não é indolor. A presença de Jesus não te isenta de dores. A presença de Jesus não nos isenta de problemas. A presença de Jesus é a garantia que você não vai desistir da sua metade. Se eu perguntar aqui, muita gente assumiria com facilidade. Pastor, eu já pensei em desistir. Eu já pensei em chutar o balde. Eu já pensei em fazer isso ou aquilo. Todo mundo. Você é de carne e osso. Aqui não tem ninguém melhor do que o outro. Nós somos todos iguais. Um momento de raiva, de chateação. Quem é que nunca pensou em juntar as coisas e sair fora? Passa na cabeça de todo mundo. Mas quando você tem Jesus, Ele te dá graça para você suportar aquele problema. E você fica zangado um tempo ali, depois passa, né? Toma um gole d'água, conta até 10, né? Aí passando, não é isso? Sai um pouquinho, dá uma esparecida, aí você volta murchinho, todo mundo volta murchinho. Um cara com coragem para dizer, me perdoa, até que um mais corajoso fala, me perdoa, aí os dois se reconciliam, e aí o negócio fica uma festa. Sucesso total, né, gente?
É bom, é uma benção. Casamento é uma benção. Pastor, como é que a gente faz para ter um casamento feliz? É preciso diagnosticar o problema cedo. Jesus, nessa festa de casamento, quem que diagnosticou que havia um problema lá? Quem que foi? Maria. Foi a mulher. Porque a mulher recebeu uma percepção maior que a dos homens. Uma mulher, ela tem uma percepção que herdou da natureza divina e paira sobre ela. O tal do sexto sentido. A mulher, quando fala um negócio, meu Deus do céu, não é? A mulher tem esse lance de ser mais perceptiva. O homem é muita razão, mulher é mais emoção. Maria estava atenta, ela percebeu que o vinho tinha acabado, a alegria tinha acabado. E isso é muito importante, você mulher, estar atenta ao que está acontecendo. Se você percebeu, não que os homens não tenham que fazer isso também, mas as mulheres têm mais habilidade para essas ações. E eu lembro de uma história acontecida lá nos interiorzinhos, e meu tio que me contou essa também, lá das Minas, que a alegria vem das tripas. Já viu essa história, gente? Nunca viu? Vou te contar essa história, você nunca vai esquecer. Cabe dentro do assunto que nós estamos falando, a mulher que percebe. Um casalzinho jovem se casaram, e isso aí há mais de 60 anos atrás, lá no interior, no meio do mato. Era tudo muito simples, né? E aquele rapaz era muito apaixonado por aquela moça, e o sonho dele era se casar com ela. Casaram, foram para a casa dos dois, quem casa quer casa, e o homem triste. Primeira semana de casamento, era para ele estar com uma alegria tremenda, o homem só bicudo, triste, cabisbaixo. 2 semanas, o homem numa tristeza horrorosa. E ela inventou uma brincadeira lá com ele para ver se ele se alegrava. Subiram num morro alto, arrumaram um rodeiro e soltaram um rodeiro lá de cima. E para ver se ele ria, e ele não ria. Não acontecia nada. E brincar com esse homem, o homem não tinha alegria. 1 mês de casado, ela não aguentou mais. Ela criou uma situação, porque a mulher inteligente disse, vamos visitar os seus pais? Na verdade, ela queria perguntar ao sogro se ele tinha se arrependido. Ela começou a criar essa ideia. Aí foram para a casa do sogro, chegando lá. O rapaz foi conversar com a mãe. Ela procurou um espaço ali, ficou com o sogro lá e disse, meu sogro, eu acho que o seu filho se arrependeu de ter casado comigo. Não diga isso não. Era o sonho dele, ele te ama. Não, esse homem, ele se arrependeu. Pensa um homem que só fica numa tristeza. Tem 1 mês de casado, não tem uma risada, não tem uma brincadeira, nada. O homem só vive triste. Aí ele foi perguntando uma coisa, perguntando outra e nada. Aí até que a ficha caiu para ele, lembrou de um detalhe. Falei, minha filha, me diga aqui, como é que você está fazendo comida lá para vocês dois? Uai, meu sogro, muito simples aí. É só nós dois, umas panelinhas assim pequenas. Estou fazendo comida só para nós dois. Não, minha filha, o problema é esse. Já descobriu o seu problema, você vai voltar para casa e vai resolver isso hoje. É mesmo? É. O que eu faço? Volto para casa, prepara um almoço caprichado, mate logo uns 2 frangos caipira, cozinha uma panelada de feijão, faz logo um molho de abóbora, faz uma panelada grande de arroz, convide ele para almoçar e não diga nada, só fica olhando. Aí foi para casa, preparou que tanto de comida, chamou ele. Aí ele já veio da sala todo triste, que todo dia quer as panelinhas pequenas. Aí ele entrou todo acabado, e quando ele olhou assim, viu que as panelas, já abriu um sorriso assim. Pegou um prato, foi lá, enfiou comida naquele prato, fez aquela serrona bonita. E começou, e comeu, e foi lá, repetiu mais uma vez, a 3ª vez. Comeu, ficou satisfeito. Aí foram para a área, sentaram assim num tamburetezinho na área. Aí tá lá os dois assim, sentadinho, de repente ele começou. E começou a rir, dar risada. O que foi, meu filho? O que está acontecendo? Uai, estou lembrando do rodeiro que nós soltou aquele dia. A moral da história. A alegria vem das tripas. Ele estava com fome, rapaz. O homem estava com fome e ela não sabia. Aí, pastor Mazinho, eu fui pregar no interior de Minas, numa palestra para casais. Contei essa experiência. Aí tinha um irmão lá e disse, pastor, pois isso aconteceu com meu filho. Só que ele resolveu de forma diferente. Eu disse, como é que foi? Me conte essa aí que eu vou levar para frente. Ele disse, foi simples. Meu filho casou e os dois não tinham problema de comunicação. E ele dizia, olha, você está fazendo pouca comida. Você faz mais comida porque eu gosto de comer muito. E ela insistia todo dia fazendo pouca comida. Aí um dia falou, vou resolver esse problema. Ela fez a comida e foi tomar um banho, deixou tampadinho lá. Ele foi lá, botou a comida toda no prato, comeu tudo. Quando ela chegou, que levantou as tampas, cadê a comida? Uai, você só fez comida para mim, eu não estou te falando? Acabou o problema, pastor. Nunca mais já cozinhou daquele jeito.
Então tem vários jeitos, né, gente? A vida de casal é uma festa. A vida de casal, cada um aqui tem uma história, cada um aqui tem um episódio, cada um tem um momento diferente. Uns têm coisas mais hilárias, outros têm coisas mais sérias, mas a vida de casal é uma bênção. E Deus quer que você dê boas risadas na sua casa. Deus quer que você seja feliz ao lado da sua metade. Deus quer que você tenha alegria conversando, resolvendo, diagnosticando o problema. E eu preciso terminar aqui para mim orar com vocês. Casamento feliz é possível quando Jesus está dentro dele. Quando você tem um problema e vai até a pessoa certa. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Não saia contando a sua vida para qualquer pessoa. Não abra sua intimidade para qualquer pessoa. Não exponha o seu cônjuge para alguém. Não faça isso. Isso é uma coisa muito desagradável. Pega o seu problema e conte só para Jesus. Dobra os seus joelhos, pede ao Senhor e diz: Jesus, eu estou com vontade de esguelar essa mulher hoje, Jesus. O Senhor não me segurar, Jesus, sabe? E a mulher, a mesma coisa, Senhor, eu estou com vontade de pegar esse homem e botar ele para correr daqui. Fale com ele. Depois que você falar com ele, você vai sair aliviado lá do seu quarto. Deus vai trazer paz ao seu coração. Fale com Jesus, porque Jesus tem resposta para a sua vida. Não se precipite. Não troque os pés pela mão. Não abandone a sua metade que Deus te deu. Você já está até aqui, vá até o final. Suporte. Deus vai renovar você se você estiver aberto para viver isso. Jesus resolveu esse problema do vinho que tinha se acabado, que é o símbolo da alegria, da forma mais extraordinária. Quando você lê o texto, você não vê Jesus orando. Oh Deus, eu te peço, multiplique, transforma essa. Não, você não vê isso. Já viu que só tem 2 frases no texto? Sobre Jesus dando ordem naquela transformação, nessa metamorfose extraordinária. Como é que foi? Jesus disse: enchei essas talhas de água. A primeira ordem. Só isso, enche de água. Segunda coisa que Jesus falou: leve e dê o mestre-sala. Só isso. As coisas de Jesus são simples. Dessa forma ele transformou. E detalhe, tem gente que pensa que isso é algo tão simples e prega o primeiro milagre de Jesus como fosse algo simples. Não é. É a coisa mais fantástica. Gente, você já parou para meditar a fórmula da água? Qual que é a fórmula da água na química? H2O. 2 moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio. Você sabe como é que é a fórmula do vinho? Meu amigo, você vai ficar impressionado. A fórmula do vinho é enorme. Sem contar os requintes. A química que existe na composição de um vinho vai depender do terroir, do lugar onde a uva foi plantada, do tipo de uva que é, se ela é uma Cabernet Sauvignon, se é uma Malbec, se é uma Syrah. Vai depender de tudo isso, onde ela foi curtida, se foi numa cânfora, se foi envelhecido num barril de carvalho. A química do vinho é coisa extraordinária, porque é algo extraordinário que Jesus faz. É algo fantástico. Você imagina quando o chefe bebe ali, do cerimonial, bebe o vinho e fala: não, isso aqui é loucura, isso não existe. Todo mundo serve o vinho melhor primeiro, porque está todo mundo sem estar com o efeito da embriaguez. Todo mundo consegue degustar e dizer: nossa, esse vinho aqui, para os enólogos vão dizer: isso aqui, meu Deus do céu, é um vinho excelente, tem notas disso, daquilo outro, não é assim? As pessoas conseguem sentir, mas depois que já tomaram algumas doses de vinho, pode vir qualquer um. Você bebe tudo e acha que é tudo igual, né? Aí o mestre sabe: mas isso aqui não tem lógica. Por que deixou o vinho melhor para depois? Ele não sabia o que tinha acontecido lá na despensa. Deixa eu liberar uma palavra profética para terminar. Se você permitir que Jesus entre no seu casamento, vai haver uma transformação sobrenatural na sua vida. Tão sobrenatural que quem te conhece vai ficar pasmado com o que Deus vai fazer. Se você recebe essa palavra, toma posse em nome de Jesus. Quando Jesus transforma a água em vinho, ele estava dizendo o quê? A água é sem cor, mas agora ela vai ter cor. Alguém vai olhar para vocês e vai ver o brilho, vai ver cor em vocês. A água, ela não tem cheiro, mas o vinho exala aromas agradáveis. É por isso que antes da pessoa beber, ele fica ali com aquela coisa toda, sentindo os aromas penetrar o nariz, né? Alguém vai olhar, vai ver o cheiro de Cristo no seu casamento. Vai ver, sabe, o aroma de Cristo no seu casamento. A água não tem sabor, mas o vinho tem sabor. O seu casamento vai ser referência primeiro para os seus filhos. Sua família vai olhar para você e vai dizer: nossa, eu quero me casar. Que coisa linda, meus pais, olha aí.
E coisa linda, alguém na sua família vai olhar e vai ver Cristo na sua vida. Que nós possamos sair daqui hoje dizendo: casamento feliz não é uma utopia. Casamento feliz é uma realidade. Quando eu permito que o manual de Deus seja usado na minha vida, quando eu trago Cristo para o meu casamento. Amém? Vamos ficar de pé para a gente orar? Eu tenho aqui 2 minutos. Vou pedir mais 3 de bondade para mim depois dar um aviso aqui, tá certo? E estamos no horário, né? Vocês estão aí, gente? Tá tudo bem? Receberam a palavra? Glória a Deus. Vamos orar. Eu gostaria que você segurasse a mão da sua metade aí, do seu cônjuge. Os que estão acompanhados, né? Segure aí a mão dele, a mão dela. E que nós possamos orar juntos. Que você possa pedir que Deus venha renovar o amor de vocês essa noite. Que Deus possa quebrar toda espírito, sabe, de ingresia, como diz o mineiro. Ingresia é coisa de mineiro, gente. Ingresia, né? Tudo aquilo que se levanta para entristecer vocês. A coisa mais fantástica é quando a gente consegue olhar no olho, dizer que ama, dizer me perdoa, dizer eu te perdoo. É tão bom quando o casal consegue derrubar por terra todo tipo de barreira e deixar a glória de Deus se manifestar. Eu quero liberar uma palavra do fundo do meu coração, que a felicidade no seu lar seja tão grande, mas tão grande, que quando você se lembrar dessa palestra, você possa dizer: glória a Deus. Deus está nos ensinando, Deus está nos dando vitória. Aleluia, eu estou sentindo a presença de Deus. Vai dar tanto resultado, irmã Luciene, essa campanha. Espírito Santo, assopra sobre esse lugar agora. Que o nome de Jesus seja exaltado na vida de cada casal. Senhor, eu não sei qual tem sido as batalhas de cada lar. Eu não sei como tem sido os dias dos teus filhos. Se alguém está vivendo uma noite escura, se alguém está vivendo, Senhor, um momento tão delicado no seu casamento, eu quero pedir que a graça do Senhor venha sobre ele. Dê sabedoria a esse homem, dê graça para esse homem, dê ele entendimento, para ele, Senhor, cuidar da sua companheira. Ajuda esse homem, Senhor, que tem sido atacado de todos os lados. Quebra todo ataque. Esse homem é um guerreiro, que levanta cedo, que trabalha para cuidar da sua esposa, da sua família. Ajuda esse homem, dá ele sabedoria. Senhor, dá graça para ele valorizar a sua companheira. Deus, toma a vida das tuas servas nas tuas mãos. Mulheres valentes, que se tornaram esposas, mães, avós, mulheres que trabalham fora, trabalham em casa, mulheres que suportam as dificuldades. Senhor, cobre com teu sangue os teus filhos, que todo espírito opressor, toda magia, todo encantamento, toda palavra maldita, todo olhar carnal que foi lançado para destruir esse casamento, eu repreendo em nome de Jesus. Que o espírito da contenda, que, meu Deus, a falta de comunicação, de entendimento, caia por terra, porque esse casal vai caminhar unidos, e eles vão prosperar, eles vão vencer, eles vão glorificar teu nome. Senhor, eu começo orando pelo anjo da igreja, pastor Mazinha, sua mãe digna esposa, os pastores, os líderes, os membros, os convidados. Espírito Santo, venha soprar aqui agora. Assopra nesse lugar. Se porventura, Senhor, esse casal está enfrentando uma enfermidade, esse casal tem enfrentado uma luta na sua intimidade, quebra, destrua, que haja renovo da convivência, da intimidade, que a alegria do Senhor entra. Há um batismo de quebrantamento. Toda ação do inferno contra o teu lar está sendo quebrada. Eu sinto a presença de Deus na casa. Pastor, uma palestra para casais? O Espírito Santo está aqui, porque nós somos a igreja de Cristo. Vocês foram escolhidos para glorificar a Cristo através do casamento de vocês. Recebam toda sorte de bênção do céu. Ainda de mãos dadas, ore por ele, ore por ela. Faça uma oração, não peça por você. Ore por essa pessoa que Deus colocou ao seu lado.
Você sabe o que a tua esposa precisa, o que o teu marido precisa. Faça um pedido. Diga: Jesus, dê saúde. Jesus, dê graça. Ore por ele, ore por ela. Pode abraçar, você pode dar um beijo, você pode falar que ama, você pode pedir perdão, você pode ser humilde. Deixa de lado essa confusão, seja feliz. É melhor ser feliz do que ter razão. Oh, amado da minha alma, tua presença é tão grande aqui nesse lugar, tua presença é tão rica nesse ambiente. Confirma a bênção, confirma a vitória sobre a vida dos teus filhos. Pai, eu sei que eu vou ouvir testemunhos, eu sei que eu vou receber testemunhos do que o Senhor está fazendo aqui essa noite. São teus filhos, amados, queridos, são filhos preciosos do Senhor, e eu profetizo sobre a vida deles crescimento em todas as áreas. Esse homem vai se alegrar pelo crescimento da esposa, a esposa vai se alegrar pelo crescimento do marido. Esses dois vão ter alegria, esses dois vão desfrutar da tua bênção. Anula toda a sentença e abençoa eles com toda sorte de bênçãos que há nos céus. Quem está comigo, diga: eu recebo, em nome de Jesus. Diga: em nome de Jesus, eu não vou desistir do meu casamento. Diga: em nome de Jesus, eu vou melhorar. Diga comigo: em nome de Jesus, eu vou te amar mais. Fala para ele, para ela aí: em nome de Jesus, vai ter o amor renovado, vai ter presença de Deus, vai ter alegria do Senhor sobre o lar de vocês. Amém, queridos? Toma o seu assento adorando. Por mim nós emendava aqui, que está gostoso, mas eu quero fazer 2 pedidos para vocês. Eu estou sentindo uma presença tão magnífica nesta casa. Eu estou sentindo uma presença tão extraordinária nessa casa. Que coisa boa, Deus está nesse negócio, pastor. Eu quero rogar as orações dos irmãos, pela minha vida, pela minha família, principalmente pela minha esposa. Nós estamos aí rompendo um processo de enfermidades. Eu já relatei de uma outra vez aqui. E eu preciso de oração, porque é muito triste você ver a sua esposa, ou você ver o seu marido, quem está com alguém enfermo em casa, e você luta para ver ele bem. Não é fácil, mas eu sei que Deus é maior. Então ore por nós, eu preciso da sua oração. Quando você sair do templo, eu quero desafiar você a abençoar a sua vida, e automaticamente você também estará investindo nesse ministério que Deus me confiou. Eu tenho um livro especial para casais, que Deus nos deu. Dos 5 livros que eu escrevi, um foi para casal, resultado de palestras, resultado de pesquisas. Quem casa não pensa, quem pensa não casa. É uma pergunta a ser respondida, porque existe um ditado que diz que quem casa não pensa, e quem pensa não casa. O que é que o ditado está dizendo? Se você casou é porque você não pensou. E se você está solteiro, é porque você realmente pensou bem o que é o casamento. Então você não quis encarar. Mas aqui é uma pergunta, e eu te respondo à luz da Bíblia, que o casamento é uma bênção. Quando a gente segue o manual de Deus, você vai encontrar N coisas poderosas aqui, com a leitura fácil, agradável de ser lido, com vocabulário simples, que vai fazer o seu casamento crescer e ficar muito melhor. É um manual para a sua vida conjugal, tá bom? Passe ali depois, não vá sem levar um exemplar desse. Você vai estar me dando um gás para continuar fazendo a obra do Senhor, e vai estar abençoando a sua vida. Apenas R$30 esse livro está ali, ó. Não paga nem uma pizza, e você vai ter material que é abençoado, tá bom, queridos? Passe ali depois. Você pode pagar com dólar, com euro, com libra, com ien. Eu não vou ter troco, mas eu recebo. Paga com Pix, paga com cartão, e nos ajude a fazer a obra do Senhor. Muito obrigado. Vou pedir permissão para me estar na porta atendendo ali os irmãos que por ali passarem. Muito obrigado, meu pastor. Para o senhor, para ela, pronto. Glória a Deus. Deus continue abençoando o ministério do pastor Kleber, sua família. E